Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o Oriente Médio. Como você bem sabe, é uma região extremamente importante que nós temos no nosso planeta, uma região asiática, muito próxima da Europa, e que nós vamos tratar de alguns aspectos hoje, principalmente no que diz respeito ao seu perfil, às suas características econômicas. Então, o que nós vamos procurar entender um pouco hoje é da realidade, como é que se dá essa economia, suas características e assim por diante, tá? Vamos lá dar uma olhadinha aí, como é que funciona isso? Então tá aí, ó. Como nós conversamos, quando nós falamos dessa questão da economia do Oriente Médio, a primeira coisa que nós não podemos nos esquecer de forma nenhuma é essa forte concentração da economia na questão do petróleo, Ali não está nenhuma das maiores reservas, por assim dizer, esse país do Oriente Médio tem a maior reserva de petróleo do mundo. Não, isso cabe ao nosso vizinho aqui do norte, que é a Venezuela, Ali sim nós temos a segunda maior reserva, que é representada pela Arábia Saudita. Mas além disso, nós vamos encontrar um conjunto grande de países da região, onde sempre o petróleo ele acaba sendo o quê? Uma característica muito forte da economia desses países, certo? Então falou em economia do Oriente Médio, já se liga, maior parte desses países, com exceção basicamente de Israel e também da Turquia, o que é que nós encontramos? O que nós destacamos ali é justamente a presença dessa questão do petróleo, tá? Mas, por outro lado, nós acabamos tendo que não é apenas e exclusivamente de petróleo que vive esse Oriente Médio, Ali, também por consequência do petróleo, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos tendo alguns países aí que eles apresentam uma dinâmica econômica muito significativa. Nós encontramos muitos países também que durante um período muito longo da história, o que acabou acontecendo, principalmente dessa história recente do século XX, eles acreditaram pura e exclusivamente nesse petróleo, que seria o futuro. Mas também existem alguns outros países que cada vez mais hoje estão tratando de diversificar a sua economia, investindo mais em infraestrutura, buscando uma industrialização muitas vezes. Por que é que nós encontramos isso? Porque é uma questão muito clara, A gente não sabe exatamente quando é que vai acabar, Mas nós vivemos um determinado momento que é a chamada era do petróleo. O petróleo, como nós bem sabemos hoje em dia, ele é, por assim dizer, a ovelha negra entre as fontes de energia, ou uma delas pelo menos. Por quê? Os impactos no meio ambiente causados pelo consumo de petróleo são gigantescos. Isso está trazendo problemas ambientais, principalmente mudanças climáticas. Então o mundo é cada vez mais um mundo que ele está abrindo os olhos. Nós não podemos continuar utilizando petróleo nessa mesma quantidade que utilizamos hoje, porque quem vai pagar é o planeta inteiro. Então cada vez mais se desenvolve pesquisa aí no sentido de encontrar fontes que venham a substituir esse petróleo, fontes de energia, que sejam menos impactantes no meio ambiente. Então os países da região produtores de petróleo, eles estão conscientes que uma hora essa mudança vai acontecer, e o que é que eles vão fazer com essa quantidade exagerada de petróleo? Não vai ter mercado consumidor no planeta para isso. Então uma das alternativas que eles acabam encontrando é chamada justamente a diversificação da economia, o investimento em infraestrutura, buscando principalmente a industrialização ali, tá? Mas apesar desse não ser um processo que ainda está completo, podemos dizer sem sombra de dúvidas, que ele é um processo que ainda está se iniciando, nós percebemos que existem algumas economias da região que elas já vêm se destacando como sendo economias muito importantes no planeta. Então o que nós temos aqui, ó? O Oriente Médio hoje, ele possui 4 entre as 40 maiores economias do mundo.
Nós temos, por exemplo, um caso que é o caso da Turquia, né? Já chamei a atenção lá atrás que a Turquia não possui reservas de petróleo, né? Mas a economia, ou a maior economia e mais dinâmica da região, ainda continua sendo essa Turquia aí. Então a Turquia hoje ela está em um grupo de países, classificado em um grupo de países que são chamados de países emergentes, né? Que provavelmente serão aqueles países que terão um gigantesco crescimento econômico nas próximas décadas. Nós aqui no Brasil e outros países do mundo, também nós temos aí essa classificação enquanto país emergente. Então, aqueles que têm a chance, possuem características, existe uma perspectiva de um crescimento muito grande. Além da Turquia também, nós acabamos percebendo aí, ó, a Arábia Saudita, o Irã e os chamados Emirados Árabes Unidos, eles também são países aí que eles possuem ou estão entre essas grandes 40 economias do planeta, né? Mas o que acaba acontecendo de forma muito geral? Diferentemente do que acontece com a Turquia, os demais países ainda, eles são países que você já tem outras atividades industriais, né? Não é só a indústria petrolífera, né? Mas se comparado, por exemplo, com a tal da chamada Turquia, eles não possuem um parque industrial tão significativo quanto eles aí, né? O que mais que nós encontramos lá? Já também chamei a sua atenção para esse detalhe, onde nós acabamos tendo o quê? E sempre guarde isso com você. É apenas o caso da Turquia e também de Israel, os dois países aí que não possuem essas grandes reservas de petróleo. Israel também é um outro país que, por não ter essa disponibilidade de petróleo em seu território, ele acabou tendo, por assim dizer, que também que diversificar a sua economia. Então é um país que apresenta um elevado índice de industrialização, né? Além desse elevado índice de industrialização, o que nós temos ainda? O setor de tecnologia de Israel é um setor que vem crescendo e crescendo assustadoramente, né? Então Israel está aí entre as grandes potências tecnológicas do planeta, um dos maiores produtores de tecnologia que nós temos aí, né? Aqui o que nós temos, né? Trouxe para você essa tabelinha, né? Que vai mostrar mais ou menos uma radiografia do que seriam as grandes economias que nós temos aí no planeta, né? Então nós temos aí o caso da Turquia, a 17ª maior economia, a Arábia Saudita, o Irã, os Emirados Árabes e também Israel, que se destacam entre as 40, né? Mas daí o Iraque, o Catar, o Kuwait e o Omã também aí possuem posições muito significativas nesse ranking mundial. Se ainda nós podemos dizer que o Oriente Médio não se transformou numa grande potência econômica, por outro lado, o petróleo tratou de transformar o quê? Tratou justamente de transformar Israel aí, ou desculpem, os países da região, com relações econômicas e geopolíticas muito importantes, né? Então o que nós acabamos tendo lá? Que essas relações se devem justamente ao petróleo. Basicamente, se o Oriente Médio não tivesse essas reservas de petróleo, o planeta inteiro não ia prestar muita atenção. Mas sempre existem países ricos e desenvolvidos que têm interesse, né, em ter relações, e tem um peso muito forte nessas relações internacionais. E principalmente os dois países que se destacam aí, é justamente aqueles que não têm o petróleo, né? A força geopolítica da região se encontra justamente aonde? Se encontra justamente aí, nesses dois países, que é a Turquia e Israel. Por outro lado, os demais países não têm uma força geopolítica, eles têm também. E essa força geopolítica é formada a partir da união desses países, onde nós acabamos encontrando o quê? Nós acabamos encontrando que a presença da Liga Árabe seria, por assim dizer, um elemento que trata de unir a força geopolítica de todos eles. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço para você.